A palavra de Deus diz lá em Isaías capítulo 38, olha, algo maravilhoso com respeito à cura maravilhosa que aconteceu na vida de um rei, um homem que servia a Deus. Isaías capítulo 38 diz o seguinte: naqueles dias Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor e disse: lembra-te, Senhor, peço-te, de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou muitíssimo. Observe aqui que quando Isaías chegou até o rei Ezequias, ele chegou com uma palavra de Deus, ele chegou com a direção de Deus. Agora você imagina o seguinte: uma pessoa, um profeta chegando até um rei para levar a notícia, e mais ainda, aquele rei estava doente, aquele rei estava enfermo, só que aquele rei era um servo de Deus, ele servia a Deus. Em momento algum, eu imagino que aquele rei imaginava, esperava, sabe, ter uma notícia de morte. É normal, qualquer um de nós, imagina você servindo a Deus, você sendo um servo de Deus, temendo a Deus, andando com Deus, você fica doente. É claro que você, ao receber a notícia que um profeta está indo te visitar, é claro que você, ao receber a visita de um profeta, você se alegraria. Por quê? Porque você imagina o seguinte: esse profeta está trazendo a minha bênção, esse profeta está trazendo uma profecia de bênção, esse profeta está trazendo uma palavra de vitória, esse profeta é homem de Deus, ele vai determinar a minha cura, ele vai orar a Deus e Deus vai me curar. Então isso seria o normal. Só que quando ele recebe essa visita, a verdade é que o texto sagrado diz que ele disse para ele: olha, essa doença é para a morte, você vai morrer, você não vai escapar, Deus mandou te dizer isso. Quer dizer, imagina a esperança daquele homem, imagina a situação daquele homem, porque uma coisa é o macumbeiro, uma coisa é o médico falar, uma coisa é o macumbeiro dizer: olha, eu vou fazer um trabalho para destruir a tua vida, você vai morrer, é uma coisa. Outra coisa é o médico dizer: olha, não tem mais jeito, está desenganado, leva para morrer em casa. Mas outra coisa diferente é Deus mandar dizer: olha, fala para ele preparar a esposa, fala para ele preparar os filhos, para ele preparar a sua casa, fala para ele que ele vai morrer. Essa foi a resposta, essa foi a notícia que o profeta levou para Isaías, para Ezequias, aliás. Essa foi a notícia, uma notícia não de vida, mas de morte. E o profeta, o rei aqui não falou para o profeta: está repreendido o demônio, não aceito. Ou ele bateu no peito, clamou a Deus com orgulho, com arrogância, não. Diante dessa situação, que foi que ele fez? Diz o texto sagrado que ele virou o rosto para a parede. Agora imagina ele ter que virar o rosto para a parede. Era sinal de reverência a Deus, humildade, demonstrando que ele dependia de Deus, dependendo totalmente do Senhor. Era mostrando que ele era inferior e que Deus era superior, demonstrando a pequenez dele. Então, muitas são as pessoas, infelizmente, que quando recebem notícia, quando acontece uma situação como essa, elas se mostram arrogantes. E tem lugares que ensina a pessoa a se revoltar contra Deus, cobra de Deus e se revolta contra Deus. Mas não foi isso que Ezequias fez. Ezequias virou o rosto para a parede e ele orou ao Senhor, dizendo: lembra-te, Senhor, que andei com fidelidade, que andei diante do Senhor com fidelidade. E eu às vezes fico me perguntando, você já parou para se perguntar também? Sabe como você tem andado diante de Deus? Porque quando ele fala lembra-te, Senhor, não é que o Senhor tinha se esquecido,
mas é que ele apresentou o seu histórico, o seu estilo de vida, que ele andava com Deus. E muitas das vezes a pessoa ela só anda com Deus quando ela está dentro da igreja. Aí ela pega uma Bíblia como se fosse um desodorante, bota debaixo do braço e vem para a igreja. E ela acha que isso é andar com Deus. Não, andar com Deus é lá no seu trabalho, andar com Deus é lá no seu casamento com a sua esposa. Como você tem tratado a sua esposa, como se você tem tratado os seus filhos, como que você tem andado aí fora. Porque tem pessoas que acham que andar com Deus é vir para a igreja. Não, vir para a igreja é a melhor parte, é a parte mais fácil. Onde é que eu mostro que ando com Deus é lá fora, no meu trabalho, tendo caráter, sendo honesto. Sabe, é lá no meu trabalho, dando um bom testemunho, é com a minha esposa, sendo um bom marido, é na minha família com meus filhos, sendo um bom pai. Isso sim é andar com Deus. Então, ele apresentou o histórico de vida, aquilo que ele era. E a Bíblia diz que Deus ouviu aquela oração, porque ele, além de orar, ele se derramou em lágrimas. Ele se derramou em lágrimas. Chegou um momento que ele não conseguia mais orar. E a Bíblia diz que Deus ouviu a oração dele e viu as lágrimas dele. Sabe quantas são as pessoas que oram, choram, e muitas das vezes a oração não surte efeito nenhum? Porque o que move a mão de Deus, o que faz a mão de Deus tocar na vida de uma pessoa, o que faz o milagre acontecer, o que transforma a morte em vida, é o fato da pessoa andar com Deus, é o fato da pessoa, ela realmente ter uma vida com Deus, ter um relacionamento com Deus, porque a oração dela não é baseada em cima de gritos vazios. As lágrimas não são lágrimas de crocodilo, lágrimas falsas, mas lágrimas sinceras. Então aquele homem se humilhou e demonstrou totalmente a sua dependência diante de Deus, a sua humildade diante de Deus. E se você, sabe, se você fosse fazer oração, se você passasse por uma situação como essa, se você tivesse que fazer oração, o que você diria? Será que você que está aqui, você poderia dizer assim: olha, lembra-te, Senhor, lembra-te de quê? Tem gente que de repente ela iria dizer: Senhor, lembra-te que eu não oro, lembra-te que eu não leio a Bíblia, lembra-te que eu nem vou na tua casa, lembra-te que eu não creio na tua palavra, lembra-te que eu não sou fiel, lembra-te que eu minto, lembra-te que eu roubo, lembra-te que eu engano, lembra-te que eu sou fofoqueiro, lembra-te que eu sou falso. Qual tem sido o teu histórico diante de Deus? Como que você tem andado com Deus? Porque muitas pessoas, elas pensam que Deus não olha para o histórico dela, para a vida dela, como ela tem andado. De repente você diz: pastor, ele não olha para o meu histórico, para o meu passado, ele me perdoou. Quando você se arrepende. Mas a pessoa se arrependeu e continua errando, o histórico dela é um histórico que não glorifica a Deus. Então quem passa por luta semelhante a essa, se não estiver andando com Deus, então acaba se rebelando, acaba naufragando, apostatando na fé. Mas quando ela anda com Deus, pode ter certeza, até aquela notícia que veio, que ele iria morrer, Deus decidiu dar 15 anos, acrescentar 15 anos de vida para esse rei, 15 anos de vida e de vitória, porque o Senhor disse que ele iria vencer os inimigos, que ele iria entregar os inimigos em suas mãos. E foi muito forte o que aconteceu, porque Deus se manifestou, Deus fez o milagre. A própria palavra de Deus mostra que o relógio retrocedeu a sombra de 10 graus. Deus, ele move céus, Deus, ele move a terra, Deus, ele faz coisas maravilhosas quando uma pessoa anda com ele. Para honrar uma pessoa que anda com ele, para honrar uma pessoa que teme a ele, sabe, ande com Deus. Você que está aqui, ande com Deus, porque muito tem dito: eu sou de Deus, mas só quando estão na igreja, porque fora da igreja não tem andado com Deus. Muitos que as lágrimas são lágrimas de crocodilo, lágrimas que infelizmente não demonstram uma sinceridade. Oração muitas das vezes maquinado pelo homem, maquiavélico, aquela oração que ela aprendeu com alguém, não oração de um estilo de vida, não oração de uma pessoa que anda com Deus. Então Deus transformou a morte em vida desse homem,
porque ele se humilhou diante do Senhor, ele andava com Deus, ele apresentou a Deus uma oração sincera e lágrimas sinceras, e o milagre aconteceu na vida dele, e o milagre trouxe a vida. Aquilo que era para ser morte, Deus transformou em vida. Aquilo que era para matar ele, Deus transformou em vida.